Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos continuar a falar sobre o reino das plantas, né? Nós já falamos sobre as briófitas, sobre as pteridófitas, e agora nós vamos falar sobre as gimnospermas e as angiospermas. Vamos só relembrar. As briófitas são plantas simples, que não possuem vasos condutores, né? A, Elas pegam a água, elas conseguem ter a água, absorver os nutrientes de célula em célula na sua estrutura toda, tá? Então, elas não têm uma raiz para puxar os nutrientes da terra e distribuir para toda a sua parte. Como elas são plantas de pequeno porte, então a água vai, os nutrientes vão de célula em célula, enche uma célula, passa para outra e assim vai. As pteridófitas já apresentam vasos condutores, então a gente consegue achar pteridófitas de grandes portes, né? Porém, elas ainda não apresentam nem flores, e nem frutos, e nem sementes. Elas precisam da água para poder ter a sua reprodução, né? E elas reproduzem através dos esporos. E agora nós vamos falar, desculpa, sobre gimnospermas e angiospermas. Além de terem vasos condutores de seivas, esses dois grupos produzem sementes. Então, o que elas vão ter em comum agora? Produção de sementes, tanto a gimnosperma quanto a angiosperma. Porém, a angiosperma vai ter flor e fruto, a gimnosperma não. Então, elas conseguem sobreviver em ambientes mais secos, né? Vamos dizer assim. Elas não precisam viver somente em lugares úmidos, sombreados, né? Como o caso das briófitas e das pteridófitas, que precisam de bastante água para conseguir sobreviver. Dessa forma, as plantas desse grupo se espalharam por praticamente todos os ambientes da Terra e aumentaram a sua diversidade. A formação da semente ocorre com a fecundação, que é a união dos gametas masculino e feminino, por meio da qual se forma um embrião. Isso aí a gente vai ver já nas próximas aulas, tá bom? Como ocorre a fecundação nas flores. Além do embrião, a semente é composta de uma reserva de alimento e um envoltório de proteção, que ajudam no crescimento inicial do embrião e o protegem da desidratação de ambientes secos. Então, a semente, né, quando ela tem a formação da semente, ela é o quê? Um embrião, o que é envoltório por uma proteção especial, que vai ser a casca, e além disso, ele vai ter uma reserva de alimento, né, para que aquele embrião consiga sobreviver até achar um lugar adequado para germinar. Essa reserva nutritiva das sementes, ela serve de fonte alimentar para inúmeras espécies de animais, incluindo os seres humanos. Então, a gente também faz o consumo de algumas sementes, né, para nossa alimentação. Pesquisa aí quais sementes a gente usa para nossa alimentação. Me manda, vale ponto, hein? Vamos ler isso aqui. Depois a gente faz esse exercício. Então, vamos falar sobre as gimnospermas. Evolutivamente, é o primeiro grupo de plantas que produz sementes. No entanto, as sementes das gimnospermas não são cobertas por frutos. Por isso, esse grupo recebeu o nome de gimnosperma, que significa sementes nuas. São exemplos de gimnospermas as coníferas, os pinheiros, as sequoias, né? O ginkgo biloba, e o grupo que está o Welwitschia, o polvo do deserto, esse aqui, ó, tá? Então, olha lá, essa plantinha aqui é uma gimnosperma, a gente vê muito em jardim. Pessoal, eu tô com um pouquinho de dificuldade para falar, porque eu tô com uma ferida bem brava aqui na boca, então, às vezes, dá uma repuxada aqui que até trava para falar, tá? Vocês me desculpam, tá bom? Então, esses tipos de árvores são as gimnospermas. Você não vai ver flores nesses tipos de planta, tá bom? Então, o que significa gimnospermas? Sementes nuas, ou seja, a planta ela tem a semente, porém ela não tem a flor e o fruto. As gimnospermas têm duas fases de reprodução.
em que são produzidas esporos e gametas no interior da estrutura, denominado estróbilo. Olha só, vocês já viram essa aqui, né? O pino, a pinha, né? Esse daqui. A gente usa muito no Natal, né? Para enfeitar, né? Para ficar bonitinho. Então, ela tem flores masculinas e femininas, plantas masculinas e femininas, né? E olha lá, os estróbilos podem ser masculinos e femininos e estar na mesma planta ou em plantas diferentes, como no caso das araucárias, tá? Nos estróbilos masculinos, a gente tem o grão de pólen, que abriga o gameta masculino. No feminino, a gente tem a oosfera, que fica protegido pelas folhas modificadas. Isso daqui, ó, essas estruturas aqui são folhas modificadas, tá bom? Então, elas vão proteger a oosfera, que vai ser o gameta feminino dessa planta. Esse é o estróbilo masculino do pinheiro, e ele libera o grão de pólen, que fecunda aqui a oosfera dessa estrutura, que é o que protege a semente aqui no caso, né, que abriga o óvulo, perdão, que abriga o óvulo, e ocorre a fecundação. Para que ocorra a fecundação dos gametas das gimnospermas, os grãos de pólen são produzidos em grande quantidade. Olha aqui, ó, tá vendo? Essa poeirinha aqui são grãos de pólen sendo levados pelo ar. Elas são liberadas e levadas principalmente pelo vento até o estróbilo feminino. Esse transporte dos grãos de pólen até o estróbilo feminino da planta é chamado de polinização, e nesse caso é feito pelo vento. Pode ser feito por alguns animais, como abelhas, beija-flores, que mais? Morcegos também podem fazer polinização em outras plantas. Mas nesse caso aqui, no caso dos pinheiros, é pelo ar, a grande maioria da polinização nesse caso. Quando os grãos de pólen encontram um estróbilo feminino, eles germinam formando tubo polínico. Então, eles formam um tubo, né, para ocorrer a germinação. Esse processo resulta na formação do embrião que abriga dentro da semente. A gente vai ver já nas próximas aulas como ocorre essa fecundação, tá bom? Então, aqui é só um geral para depois a gente focar na fecundação. E as angiospermas, né, que são as plantas de maior diversidade que nós temos, que são aquelas que apresentam flores e frutos, né? Então, aqui a gente tem exemplo de frutos, ok? E eu vou explicar o porquê de fruto, de fruta, né? Porque há diferenças em termos agronômicos em falar, tá bom? Mas o correto é a gente falar, por enquanto, em frutos, ok? Então, fruto, tá? As flores são reestruturas especializadas para a reprodução. Elas produzem o gameta masculino, que é o grão de pólen, e o feminino, que vai ser o óvulo, no caso das flores. E são o local onde ocorre a fecundação e a formação de sementes. Então, olha só, às vezes a gente pega flores, a gente encontra as duas estruturas, tanto a masculina quanto a feminina. A masculina costuma ficar em volta do miolinho da planta, né? Esse miolinho vai ser a parte feminina. Nessas estruturas aqui, a gente encontra os grãos de pólen. Você pode passar, você vai ver, às vezes, algumas estruturinhas amarelinhas, tá? Esses são os grãos de pólen. O que acontece? Eles se fecundam, cai aqui no tubo, que tem aqui no meio, desce por esse tubo, chega no óvulo da flor. Lá ocorre a fecundação. As estruturas reprodutoras masculinas e femininas podem ou não estar na mesma flor. Isso vai depender do quê? Da espécie da planta, né? Tem plantas que possuem na mesma flor tanto o feminino quanto o masculino, e tem plantas que têm em plantas separadas. A gente encontra uma planta feminina e uma planta masculina por conta das flores que ela dá. Muitos cientistas afirmam que sem as angiospermas, a espécie humana não teria se desenvolvido da mesma maneira. Eu concordo também, porque elas nos fornecem muito alimento, né? Através disso, a gente retira muita coisa através das angiospermas. A coleta de frutos foi a base da alimentação humana até o aprimoramento da caça e do cultivo de alimentos para a agricultura. Atualmente, trigo, arroz, batata, milho, feijão e soja são a base da alimentação dos seres humanos e de muitas criações de animais.
Além disso, temperos, bebidas como chá, café, madeira, papel são feitos com frutos, folhas, caules ou sementes de angiospermas. E muitos medicamentos também a gente consegue extrair dessas plantas. Então, as angiospermas é o maior grupo que a gente tem no mundo e um dos mais importantes, né? Não que as outras não sejam, mas ela é onde ela nos fornece o quê? Alimentos, né? Através dessa biodiversidade que ela possui. Então, pessoal, é isso. Agora vocês têm umas atividades para fazer. Vou mandar o print daqui, até aqui dessas folhas, tá? Vou explicar aqui a atividade rapidinho para vocês. Observe as imagens de algumas plantas e identifique a qual grupo cada uma pertence. Então, essa aqui é uma samambaia, essa aqui é um pinheiro, essa aqui é uma flor, não sei de qual plantinha que é aqui agora, mas é uma flor, né? Qual que é o único grupo que tem flor? E aqui são os musgos. Então, vocês vão falar se é biriófita, pteridófita, gimnosperma ou angiosperma. No quadro, assinale as características. Briófita, tem semente? Se tiver semente, você marca um X, tá? Se não tiver semente, se não tiver vaso condutor, se não tiver flor fruto, não marca nada, ok? Assim com as 4 tipos. 3. Explique por que os vasos condutores de seiva possibilitaram o maior crescimento das plantas. Depois indique o primeiro grupo de plantas em que essa característica apareceu. Então, por que os vasos condutores faz com que as plantas sejam maiores? O que ele traz de benefício para a planta, né? E depois você vai me falar em qual foi o primeiro grupo de plantas que os vasos condutores apareceram. Foi nas briófitas? Foram nas pteridófitas? Foram nas gimnospermas? Ou foram nas angiospermas, tá? São só 3 exercícios, bem facinho, tá bom? Aguardo vocês responderem e me mandarem até o início da próxima aula. Até a próxima!